Esther, capítulo 1, versículos 1 a 4. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Susã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Você é satisfeito com a vida que tem? Pense um pouco mais sobre isso bem honestamente. Não seria bom ter um pouquinho a mais, que seja de dinheiro ou de poder? Quem sabe ganhar o mesmo que o seu chefe, ou mais, o mesmo que um político, uma estrela de cinema, um influencer digital, ou um jogador de futebol ou de videogame, e poder fazer o mesmo que eles fazem? Já imaginou como seria a sua vida? Não seria legal ir a todos os restaurantes que você sempre sonhou, poder pedir e comer o que você sempre quis, sem se preocupar com a conta? Ou viajar para qualquer lugar do mundo quantas vezes quisesse sem estourar o cartão de crédito? Ou poder dirigir aquele carro ou aquela moto que você sempre sonhou? Ir ao shopping e poder comprar tudo que os seus olhos sempre desejaram? Quem nunca imaginou uma vida sem boletos, sem contas a pagar? Ou simplesmente poder morar em uma casa de campo ou uma casa na praia e desfrutar do melhor dessa vida sem maiores preocupações? Ou talvez poder curtir todos os prazeres que este mundo oferece sem ter de pensar nas consequências? Para muitos, seria um sonho, não? Agora, e se você tivesse a chance de experimentar esse tipo de vida por um período de 6 meses? Já imaginou? 180 dias de pura curtição e divertimento, fazendo o que você sempre quis fazer, com recursos ilimitados, sem ter de prestar contas a ninguém, sem impedimentos, como se não houvesse amanhã. Afinal de contas, é assim que parece ser a vida dos ricos e poderosos deste mundo, não é? Como seria isso? Será mesmo que esse tipo de vida é tudo isso? Será que vale a pena ambicionarmos ou buscarmos ter o que essas pessoas têm? Ou murmurarmos contra Deus por não tê-las, sempre reclamando, insatisfeitos com o que nós temos? E se pudéssemos ser como uma mosquinha para entrar nessas festas, nessas mansões e palácios e observar a vida dessas pessoas de perto? O que descobriríamos? É sobre isso que o capítulo 1 de Esther nos apresenta. Os eventos deste livro aconteceram cerca de 50 anos depois que os judeus puderam voltar do exílio na Babilônia para sua própria terra, a época de Esdras e Neemias. Porém, ao invés de nos contar a respeito dos que retornaram, que é o caso destes 2 livros que acabei de citar, o autor de Esther nos apresenta o que aconteceu com os que ficaram na terra do exílio, que ou não puderam voltar ou não quiseram voltar. Por que eles ficaram? Bom, muitos deles nasceram ali e já estavam bem estabelecidos economicamente, tinham suas próprias casas, negócios e famílias. Para a maioria deles, a vida no exílio era a única vida que conheciam. Eles só tinham contato com a terra prometida e os milagres de Deus através das histórias ou músicas de seus pais, quando estes contavam ou cantavam as antigas histórias do povo de Israel para eles. Para aquela geração, os tempos eram outros, completamente diferentes da época de seus antepassados. Apesar de ainda acreditarem no único Deus verdadeiro e tentarem ser fiéis a Ele onde estavam, a vida no exílio não era fácil. Eles estavam cercados por povos do mundo inteiro, cada um com seus deuses e religiões, e todos os consideravam fanáticos, radicais, por acreditarem que só o seu Deus era o Deus verdadeiro e que os outros não passavam de ídolos falsos, criados por homens. A pressão para negarem sua fé era gigantesca, e é aqui que entra o livro de Esther. Ele foi escrito para essas pessoas em especial, aqueles que continuam vivendo no exílio, sem nunca terem pisado na terra prometida. Este é talvez o livro bíblico mais atual para a nossa geração, pois vivemos em território hostil, longe de nossa pátria celestial no século 21. Enquanto o povo de Deus está exilado, longe da terra prometida, pagando altos impostos ao governo vigente e buscando viver sua vida de fé como estrangeiros mal vistos pela maioria, havia a tentação de
e invejar os ricos ou poderosos que dominavam sobre eles. Havia a tentação também de buscar ter uma vida como a deles. Como seria bom não ser quem eu sou, mas ser como um deles. Ter o que eles têm, fazer o que eles fazem. Certamente minha vida seria muito melhor do que essa miséria ou essa desgraça que ela é. Será mesmo? É isso que Esther 1 nos responde. Nele o autor nos conta o que aconteceu na vida no palácio, longe dos olhos do povo comum, por um período de 6 meses. Ao ler este capítulo, somos como mosquinhas intrusas que têm o privilégio de descobrir como é a vida dessas pessoas, aquilo que a mídia não mostra. Quer saber como é a vida dos ricos e poderosos por trás das cortinas? Quer ver aquilo que se esconde atrás da aparência, das riquezas e regalias dessas pessoas? E o melhor, depois de descobrir tudo isso, você quer mesmo ser como eles? Pois bem, Esther capítulo 1 nos apresenta 2 lições a respeito desse assunto. A primeira lição é que, em seu auge, o poder humano revela toda a sua fraqueza. E essa lição começa a ser ensinada nos versículos que lemos hoje. Logo de início, somos apresentados ao contexto dessa história. E pelo que lemos, somos conduzidos ao 5º século a.C. Naquela época, a Babilônia já havia sido conquistada pelo Império Medo-Persa e o rei era Assuero, também conhecido como Xerxes I. Quem era esse homem? Você já assistiu ao filme 300 de Esparta? Lembra do rei persa que lutou contra Leônidas, interpretado por Rodrigo Santoro? Isso mesmo, o Assuero deste texto é aquele Xerxes do filme. Mas os eventos que lemos aqui aconteceram cerca de 3 anos antes daqueles narrados pelo famoso filme dirigido por Zack Snyder. Na verdade, aquela batalha só aconteceu por causa dessa festa. No 3º ano de seu reinado, Assuero reúne todos os líderes de seu império, bem como seu exército, em seu palácio em Suzã, a cidade de veraneio dos imperadores persas, para convencê-los a atacar os gregos, para vingar a morte de seu pai Dario I. E como ele faz isso? É o que lemos no versículo 4, através de um grande banquete, digno das maiores estrelas de Hollywood e das pessoas mais importantes da Terra. Por 180 dias, 6 meses inteiros, Assuero mostra aos seus generais de guerra as riquezas da glória de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Em outras palavras, Assuero quer engrandecer-se perante aqueles homens e mostrar que seus planos são os melhores, e ai de quem discordar dele. E não é isso que as pessoas ricas e poderosas deste mundo mais gostam de fazer? Esbanjar toda a sua riqueza e poder aos que são inferiores a elas? Não conseguem ficar um minuto sequer sem se elogiarem, sem se glorificarem ou sem se enaltecerem perante os outros, e ai de quem discordar delas. E pior que isso, é ver pessoas que não são ricas ou poderosas fazendo o mesmo, especialmente as crentes. É mais vergonhoso ainda. Portanto, antes de continuarmos estudando o capítulo 1 de Esther, pensemos a respeito disso. Como é que tratamos as demais pessoas? Principalmente aquelas que têm menos riquezas ou poder que nós. Como tratamos funcionários, como tratamos nossa esposa, nossos filhos, as crianças, pessoas idosas. Será que temos tratado como Assuero? Essa é uma boa pergunta a se responder no dia de hoje.